E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, saiu mais atualização, tá? Em relação às fronteiras aqui do Japão. E o Japão pediu para as companhias aéreas suspenderem todas as novas reservas para o Japão para o mês de dezembro. Isso significa o quê? Quem fez as reservas fez, quem não fez não faz mais para mês de dezembro, tá? Porque o Japão não quer a entrada desse povo aqui, incluindo os japoneses, tá? Então, para você ter ideia, japonês, mas isso aí vai afetar só os estrangeiros? Não, é para todo mundo essa medida, todo mundo mesmo, incluindo os japoneses que estão no exterior. Saiu a notícia aqui na mídia, eu vou passar para você, tá? E eu vou ler notícia de 2 jornais, tá? Falando sobre a segunda infecção de Omicron aqui no Japão, porque quando saiu a primeira foi um alarde todo. E eu trouxe para você. Agora o Japão comprovou, tá? A segunda infecção por Omicron aqui dentro, tá? Então já fica ciente da coisa, como é que tá. Então vamos lá. Aqui, olha só o que a mídia relatou. 国土交通省は航空各社に対し、今月末までの1ヶ月間、日本に到着するすべての国際線の新たな予約を停止するよう要請しました。これを受けて、全日空と日本航空は今日から国際線の予約の受付を取りやめる対応をとっています。すでに完了している予約がキャンセルされることはないということですが、新規予約の停止要請の対象には海外にいる日本人も含まれていて、予約を取っていない日本人が事実上帰国できなくなることについて、国土交通省は緊急避難的な予防措置だと説明しています。Então, o que isso quer dizer? Que é para todo mundo, tá? Durante um mês, tá? Essas medidas de cancelamento de voo. Mas vamos lá. O Japão confirmou seu segundo caso da variante Omicron do novo coronavírus na quarta-feira, disse o porta-voz do governo, enquanto o país anunciava que negaria a entrada de todos os estrangeiros, tá? De 10 países africanos com medo do surto da cepa. Aí eu gravei uma matéria, né, logo cedo, avisando que não era só esses 10 países, alguns países da Europa também, tá? E o Brasil tinha grande chance de entrar nisso. Por quê? Porque a nova diretriz aqui do Japão é o seguinte: países afetados com Omicron, basicamente assim, estão meio que bloqueados de vir para cá, as pessoas, tá? Só que o governo ele foi mais além agora, ele pediu para as companhias aéreas cancelarem todas as reservas, tá? Olha só o segundo caso de, como é que se fala? De infecção do Omicron aqui no Japão. Um homem na casa dos 20 anos que chegou ao aeroporto de Narita, perto de Tóquio, vindo do Peru, no sábado, foi encontrado infectado com a variante Omicron, disse o secretário-chefe do gabinete, Hirokazu Matsuno, a repórteres. Os cientistas estão correndo para descobrir se é mais transmissível ou se pode escapar da imunidade das vacinas ou infecções anteriores. A descoberta ocorre um dia depois que o Japão confirmou o primeiro caso, um caso que seria um diplomata na casa dos 30 anos, viajando da Namíbia para o Japão, tá? O peruano estrangeiro, que atualmente está em quarentena em um centro médico, não manteve contato próximo com o diplomata, segundo as fontes do governo. E no caso do diplomata, tá, ele havia tomado as 2 doses da vacina e ó, deu no que deu, tá? Então você vê que já viu, não vou nem falar nada. Matsuno disse que o Japão negará a entrada de todos os estrangeiros, incluindo residentes com visto de longa duração, tá? Que estiveram recentemente em Angola, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Zâmbia e Zimbábue. A medida entrará em vigor na quinta-feira, então na meia-noite, né, de hoje para amanhã, na meia-noite já entra em vigor, tá? Na quinta-feira, e permanecerá em vigor por enquanto, disse Matsuno em entrevista coletiva. O Japão já proibiu a entrada de estrangeiros de todo o mundo. Por que ele disse por enquanto? Tá. Porque quanto mais informações eles tiverem sobre a Omicron, pode ser que a coisa encurta o tempo ou prolongue o tempo,
como a Omicron passou por 30 mutações, é uma coisa assim, parece o Frankenstein do coronavírus, tá? Ele passou por várias coisas ali e ninguém sabe as informações dele, basicamente. Então tá todo mundo arrepiando os cabelos. E como o Japão já detectou o segundo caso, arrepiou mais os cabelos ainda, tá? Então, como o governo Kishida ele quer segurar a onda em relação às infecções aqui, porque se a coisa degringolar aqui dentro, como é que se diz? Afeta todo o sistema médico, aí afeta a economia do Japão e afeta tudo. É que ele não quer. Ele quer o Japão trabalhando, como é que se fala assim? As pessoas tendo a vida normal, porque é mais gastos e mais arrecadação de impostos para o governo. Se fica todo mundo incubado dentro de casa, ou se diminui as saídas nos restaurantes, as pessoas irem comer no restaurante, etc., vários setores da economia caem. Né? Para quem acompanha o canal aqui há muito tempo, viu que eu vim relatando sobre essa queda da economia aqui nos setores dos comércios, no caso de restaurantes, bares, turismo, etc. Foi desculpa o termo, um regaço geral aqui no Japão. Né? Então, para evitar isso, o que é? Tem que conter a infecção aqui dentro. Tá? Senão, já viu, né? Mas Matsuno disse que o Japão está reduzindo a elegibilidade para tais isenções, tá? Como parte de esforços para impedir a entrada de variante da Omicron, e parou de aceitar estudantes internacionais financiados pelo governo ou participantes do programa de intercâmbio e ensino do Japão. É aquilo que eu já havia relatado no vídeo de manhã, tá? Que o Japão tinha feito isso. Isso prova por A mais B que eu venho aqui já trazendo para vocês as notícias em tempo hábil, porque isso aqui saiu agora há pouco aqui no Japão, tá? Então já estou querendo te deixar bem atualizado. Olha só, as isenções, no caso seria para as pessoas que poderiam, entre aspas, poderiam entrar, eram feitas em circunstâncias especiais envolvendo cônjuges estrangeiros, filhos de cidadãos japoneses, diplomatas e casos humanitários. Então esses casos podiam entrar no Japão. Só que, vou ler de novo. Mas Matsuno diz que o Japão está reduzindo a elegibilidade para tais isenções, como parte dos esforços para impedir a entrada do Omicron, e parou, né, de aceitar estudantes internacionais financiados, etc. O que isso quer dizer? Que esse escopo de pessoas que podem entrar no Japão está diminuindo. Tá? Então, mais medidas do governo, dependendo, pode ser que faça. E nisso, assim que sair, eu trago para você. Por isso que eu já falo para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, né, e clica lá no sininho para você receber as notificações do que está acontecendo aqui no Japão, no caso assim, por esse canal aqui. Então, se você vai ter ideia do que está acontecendo em tempo real, tá? Como parte dos controles de fronteiras mais rígidos, o Ministério do Transporte disse na quarta-feira que solicitou às companhias aéreas que parassem de aceitar as novas reservas para os voos internacionais que chegam ao Japão. Então você vê que quem fez a reserva fez, quem não fez não faz mais para o mês de dezembro. A Organização Mundial da Saúde, bom, isso aqui é encheção de linguiça, né? Designou a cepa como uma variante preocupante, alertando que ela pode ser altamente transmissível ou capaz de escapar da humanidade obtida por vacinas ou infecções anteriores. O que isso quer dizer? Se a pessoa diz a premissa, tá, da vacina, que se você tomar a vacina você não pegaria o coronavírus. Isso era a primeira premissa. Então você vê que isso não como é que fala assim, não corresponde mais, joga de lado. A segunda premissa é que se você pegar, né, o coronavírus você pode pegar o coronavírus estando tomado as duas doses da vacina, só que você terá um sintoma mais leve, tá? E no caso de infecções anteriores, o que é a premissa? O que seria? Quem pegou o coronavírus tem os anticorpos dentro, então não pegaria basicamente o coronavírus de novo, mas não é isso que aconteceu, tanto que aqui no Japão houve relatos, tá, de casos de pessoas que pegaram até 3 vezes, tá, coronavírus, a mesma pessoa. Então já dá para você sacar que não é assim que a banda funciona. Mas continuando aqui,
Além da proibição das novas entradas, né, para estrangeiros, o Japão expandirá na quinta-feira o escopo para países e territórios dos quais cidadãos japoneses e residentes estrangeiros enfrentam as medidas de quarentena mais duras, exigindo que passem até 10 dias dos seus períodos de isolamento de 2 semanas em instalações designadas pelo governo. A partir da quinta-feira, as pessoas que retornarem da Nigéria, Portugal, Espanha e Suécia precisarão ficar 3 dias em instalações designadas pelo governo, disse o Ministério das Relações Exteriores. Tá. Isso é a parte da Kyodo falando. Tá. Você vê que agora ela não falou dos 30 dias que era do fechamento das fronteiras. Deveria ter falado, não falou. Tá. Então você vê que ela, numa edição anterior, ela tinha falado, não, mas essa lei agora só vale por 30 dias. Você vê que agora ela já mudou o discurso dela. Só que ainda assim está incompleto isso. Tá? Essa matéria está incompleta. Porque eu vou trazer uma outra matéria agora da NHK. Por isso que eu gosto de pegar matérias da NHK, porque é a televisão estatal do governo japonês. Então ela traz as notícias oficiais do governo japonês. Tá? Ela não fica naquela ideia, é assim, é assado. Tá? Então não acabou. Eu falo isso porque tem gente que não assiste o vídeo até o final. E nisso acaba perdendo informações. Eu já vou avisar de antemão. Se vierem com perguntas que no próprio vídeo já respondeu aquela pergunta, eu não respondo nos comentários. Simples assim. Agora aqui, com a NHK, tá? O Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo suspenderá novas reservas em todos os voos internacionais que chegam ao Japão no mês, né, que termina em dezembro, pois reforça as medidas de fronteira contra a propagação do novo vírus, no caso assim, o Omicron. Aí diz o ministro: solicitei às companhias aéreas, né, e o alvo inclui japoneses que estão no exterior. E o ministro de Terras e Infraestrutura, né, explica que é uma medida de precaução de emergência, que os japoneses que não fizeram reservas praticamente não vão poder voltar para o Japão. Então aquela ideia, japonês e que não sei o que vai poder voltar para o Japão, não. Quem não fez reserva ficou de fora. Tá. Como a infecção do novo coronavírus, no caso assim, a cepa Omicron, está se espalhando, o governo interrompeu a entrada de estrangeiros em princípio e reduziu o limite superior do número de imigrantes por dia para cerca de 3.500, porque antes era 5.000. Estamos reforçando as medidas de prevenção. Então, são todas notícias que eu já tinha trago aqui no canal, tá? Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Clica no sininho para receber as notificações e deixe seu like. Eu amo seu like, porque esse tipo de notícia aqui é notícia velha aqui no canal. Eu já tinha trago isso, tá? E as pessoas aqui no canal costumam ficar sempre muito bem atualizadas nesse ponto. Vamos lá. Continuando, o Ministério de Terras e Infraestrutura, Transporte e Turismo solicitou às companhias aéreas a suspensão de todas as novas reservas de voo internacionais que chegam ao Japão para o mês que terminar em dezembro, como medida adicional. Então, por enquanto, tá, esse cancelamento dos voos para o Japão é até final de dezembro, porque como o ministro já havia explicado, né? Enquanto não souber mais informações do Omicron, se ele é muito infeccioso, se não é infeccioso, se ele é isso, se é aquilo, se é um bicho de 7 cabeças ou não, o Japão não vai reabrir as fronteiras. Tá? Então, já dá para você sacar. Isso é sem tirar a sexta onda. Se vier a sexta onda, aí a coisa degringola de vez. Por que eu falo isso? Não sei se você reparou, o Japão ele só reabriu as fronteiras agora quando o número de infecções chegou a mínimo e os hospitais estão aliviados. Se der a sexta onda, aqui no Japão, nesse inverno que eles estão com medo disso acontecer, os hospitais ficarem sobrelotados, sobrecarregados, o que vai acontecer? Essa abertura de fronteira não vai ser feita.
Tá? Até porque vai vir estrangeiros de fora, vai pegar coronavírus aqui, vai sobrecarregar mais o sistema hospitalar, o sistema médico do Japão, e eles não querem isso. Tá? Então o que vai acontecer? As aberturas de fronteiras não vão ser feitas tão logo. Por isso que eu sempre falei em outros vídeos, não torça, reze, faça mandinga, seja o que for, de acordo com a crença no Deus que você tiver, mas que não haja a sexta onda no Japão, porque se não tivesse, as aberturas de fronteiras não serão feitas. E ele, tá? E você vê que o Japão abriu as fronteiras por 3 semanas só, já fechou de novo. Em resposta a isso, a ANA, para quem não sabe, não é uma pessoa, tá? É uma companhia aérea do Japão. E a Japan Airlines tomaram medidas para cancelar a aceitação de reservas de voo internacional a partir do dia 1º, então, no caso assim, a partir de hoje, aqui no Japão. Então, pessoas que querem vir do exterior para cá, a partir de hoje, no mês de dezembro, esqueça, não vai ter isso. De acordo com as companhias aéreas, o número de reservas para os voos de chegada aumentou em dezembro, porque japoneses que vivem no exterior passam os feriados de fim de ano e ano novo, né, com seus pais, no caso assim, no país aqui. Diz-se que as reservas que já foram concluídas não serão canceladas. Então quem já fez, fez. Quem não fez. Mas o objetivo do pedido de suspensão das novas reservas inclui japoneses que estão no exterior e japoneses que não fizeram reservas, estão efetivamente retornando ao Japão. Então, incluindo japoneses que, como é que se diz? Que não fizeram reservas ou que fizeram as reservas, mas não concluíram as reservas, terão as reservas canceladas. Japonês, mas o que é a conclusão da reserva? Pagamento. Se você não pagou, só fez a reserva, mas não pagou, não vai poder vir. Tá, simplesmente assim. Incluindo os japoneses. O Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo explica que se trata de uma medida preventiva de emergência. Além disso, a solicitação pode ser revisada dependendo da situação da infecção no futuro. É aquilo que eu estava explicando, que eu expliquei antes. Então tudo vai depender da forma que for, como é que fala assim, controlado o coronavírus, tá? A Omicron e a sexta onda aqui no Japão. Então dependendo da coisa, da forma que for, o governo libera. Se a coisa degringolar, vai continuar fechado. Por isso que um dos motivos que a Kyodo parou de falar que essa fechamento das fronteiras é de 30 dias, é por causa disso. Por isso que eu falo para você, tome cuidado aonde você pega essas informações e sai disseminando essas informações aí, porque é complicado. Acaba se tornando fake news. Tá? Então, eu não sou o dono da verdade, eu sempre falei, não precisa acreditar em mim, faça pesquisas, né? Tem muitas fontes oficiais por aí, fonte do governo, tá? Em geral, tá? Os sites do governo em geral, relações exteriores do Japão. Então, você quer pegar notícia oficial para falar de determinados casos, vá nas fontes oficiais. Da mesma forma que a NHK é a televisão estatal do governo, então ela não pode falar algo a mais que o governo não falou. Por isso que a NHK não falou que essa restrição vai ser de 30 dias só. Mas no caso dos voos, ela falou, vai ser de 30 dias, porque o ministro determinou 30 dias, até o final de dezembro, o cancelamento dos voos, no caso assim, das reservas para o Japão. Você entende por A mais B a diferença das coisas de fake news? Por isso que eu falo, é complicado, tome cuidado. Um funcionário da companhia aérea disse: novas reservas foram suspensas, mas essa resposta é muito rígida, então eu gostaria de negociar com o Ministério de Terras, Infraestrutura e Transporte e Turismo para que os japoneses possam voltar a entrar no país. Então você vê que nem japonês agora pode entrar no país, tá? Então já fica ciente desse tipo de coisa. Então é aquela velha história, igual uma pergunta que eu recebi, né? Ah, japonês, mas os vistos estão sendo emitidos. Pode até ser que estejam sendo emitidos, tá? Mas é aquela velha história. Como é que eu vou explicar para você? Se o Japão determinou uma situação de fechamento de fronteira, e se o seu visto foi emitido nesse meio, você não vai poder vir, entre aspas, tá? Até porque você vê que não está tendo voo. E nisso,
Por não ter voo, você não vai conseguir vir, tá? Não vai conseguir fazer reserva de voo, não vai poder vir. E o tempo, como é que se fala assim, do seu visto tá rolando para você entrar aqui no Japão. Só que você não sabe quanto tempo as fronteiras vão ficar fechadas. E se o seu visto, o tempo de entrada para o Japão expira, enquanto o Japão está com as fronteiras fechadas? Será que o Japão vai dar uma prorrogação para a entrada da pessoa? Aí que está. Tá? Tem esse X. Tem aquele limite agora de 3.500 pessoas para entrar no Japão. Aí que está. Será que você vai conseguir voo também no tempo hábil, limite que o Japão der a extensão? Então existem muitas variantes no meio que você tem que levar em conta. Tá? Mas é aquela velha história. Eu não posso falar se os consulados estão emitindo vistos ou não. Tá? Até porque eu não fui atrás. Tá? Sou sincero, eu não vou mentir para você. Eu não fui atrás para ver se o consulado está emitindo visto ou não. Tá? Estou usando isso aí, esse tipo de ideia, porque é conceito. Aconteceu na mesma forma das outras vezes. E agora não seria diferente. Mas, aquela velha história. Acredite no que você quiser. Eu não sou o dono da verdade. Tá? Mas veja por A mais B como é que as coisas estão andando. E raciocine, analise. Tá? Mas analise de forma ampla. Não pega informações só fechadas, porque você vai bater cabeça com isso. E nisso o que acontece? Vai acontecer dando frustração, vai dar ansiedade, vai dar isso e aquilo. E são todos sentimentos ruins. Entende? Então, tome cuidado. Eu já trago informações para alertar as pessoas. Por quê? Para evitar sentimentos ruins. Para as pessoas já irem lidando com esse sentimento e ver o que vai fazer com o futuro. Porque eu quero ver todo mundo bem. Você é importante. Eu já cansei de falar isso. Você é muito importante para você. Você é importante para o canal. Tá? Você é importante para as pessoas à sua volta. Se acontece alguma coisa, se você fica mal, se você cai, o que acontece dessas pessoas à sua volta? Muita gente fica triste. Muita gente vai chorar. Tá? Então, o seu bem-estar importa. Então, procure se cuidar, pelo amor de Deus. Principalmente psicologicamente falando. Tá certo? Mas é isso aí, família. Tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Deixa seu like, né? E clica no sininho para você receber as notificações aqui do canal, tá? E até o próximo vídeo. Um abraço!